Você acha que conhece a história do primeiro Papa que renunciou em quase 600 anos? Hoje, você vai descobrir quem realmente foi Bento XVI, o homem por trás do Papa rígido, do alemão frio e do teólogo implacável. Muita gente acredita que ele foi apenas o guardião das regras, o inquisidor moderno, o Papa que fugiu na hora em que a Igreja mais precisava. Um intelectual distante, sentado num trono de ouro enquanto o mundo pegava fogo. Mas a verdade é bem menos confortável que isso. Por trás da expressão séria e do sotaque duro, havia um professor tímido, um homem que queria se aposentar em silêncio, que se sentia esmagado pelo peso do cargo e que tomou a decisão mais improvável que um papa pode tomar: abrir mão do poder, em público e em vida. Neste vídeo, você vai entender passo a passo como um padre do interior da Baviera se tornou Bento XVI, por que ele aceitou um cargo que não queria e o que realmente significou a renúncia que dividiu o mundo católico em 2013. Primeiro, você precisa desconstruir a imagem oficial. Antes de ser Papa, Joseph Ratzinger era visto como o cão de guarda da doutrina. Durante mais de 20 anos, ele comandou a Congregação para a Doutrina da Fé, o antigo Santo Ofício, herdeiro direto da Inquisição. Foi ele quem bateu de frente com teólogos famosos, freou correntes consideradas perigosas e ganhou a fama de linha dura dentro da própria Igreja. Do lado de fora, isso alimentou uma expectativa simples. Se um dia ele virasse Papa, o Vaticano ficaria ainda mais fechado, mais rígido, mais distante do mundo. Um Papa professor pronto para dizer não para tudo. Só que enquanto essa imagem crescia, outra história corria em paralelo e quase ninguém via. Nos bastidores, esse inquisidor pedia para se aposentar. Ratzinger tentou largar o cargo mais de uma vez. Queria sair de cena, voltar para os livros, escrever em paz. Não sonhava com o trono de Pedro, sonhava com uma escrivaninha silenciosa em uma casa pequena na Baviera. A primeira quebra de expectativa está aqui. O homem que o mundo enxergava como ambicioso guardião da ortodoxia era por dentro um intelectual cansado, tentando discretamente sair de perto do centro do poder. Mas isso não é nada perto do que vem a seguir. Em 2005, depois da morte de João Paulo II, o conclave se reúne. O mundo espera alguém carismático, midiático, capaz de continuar o show global do antecessor. Em vez disso, os cardeais escolhem justamente o professor tímido de 78 anos que já dizia que não tinha forças para o cargo. Para muita gente, aquilo pareceu um movimento óbvio. O braço direito doutrinário de João Paulo II assumindo o controle. Um conservador sucedendo outro conservador. Mais do mesmo. Mas a cena real, dentro da Capela Sistina, foi outra. Ratzinger, segundo relatos, praticamente implorou a Deus que não deixasse aquilo acontecer. Ele sabia que não tinha o carisma midiático, não tinha saúde sobrando, não tinha o perfil de celebridade religiosa. E foi exatamente por isso que ele foi escolhido. Porque no meio da crise, os cardeais quiseram alguém previsível, confiável, mesmo que cansado. Aqui entra o segundo grande choque entre expectativa e realidade. O mundo leu aquela eleição como coroação de um projeto de poder. Para ele, por dentro, foi quase uma derrota pessoal. Um chamado que ele não queria, mas aceitou, porque acreditava que dizer não seria uma fuga covarde. A partir daí, o mundo viu o Papa teólogo. Bento XVI escreveu textos densos sobre amor, esperança, fé. Não era um papa de gestos grandiosos, mas de frases longas, difíceis, quase acadêmicas. Enquanto o planeta pedia respostas rápidas, ele entregava conceitos, nuances, reflexões. Só que por trás desse estilo intelectual, outra batalha estava em andamento. A Igreja enfrentava um dos maiores terremotos morais de sua história, o escândalo de abusos sexuais cometidos por padres e encobertos por décadas. Antes mesmo de ser Papa, Ratzinger já chamava isso de imundície dentro da Igreja e pressionava para que os casos fossem centralizados em Roma, endurecendo as regras contra abusadores. Ao mesmo tempo, o passado dele como arcebispo de Munique voltaria anos depois para cobrar sua conta.
casos em que ele poderia ter agido com mais firmeza, mais cedo, e não agiu. A terceira quebra de expectativa é incômoda. Ele não foi nem o monstro encobridor absoluto, nem o herói perfeito que limpou a igreja. Foi um homem lidando com um sistema podre, às vezes reagindo com coragem, às vezes preso à cultura de silêncio que ele próprio tentava desmontar. Isso não limpa a história, mas mostra que por trás do rótulo fácil havia conflito, culpa, ambivalência, humanidade, no pior e no melhor sentido. E ainda assim, nada disso foi o ponto mais radical de seu pontificado. O momento que mudou tudo veio em 2013. Por séculos, a regra não escrita era simples: papas morrem no trono. Doença, fragilidade, limites, nada disso importava. O pontificado era até a morte. Bento XVI rompeu essa tradição com uma frase curta, em latim, durante um consistório aparentemente comum. Ele anunciou que não tinha mais forças físicas e espirituais para seguir no cargo e que, a partir de uma data exata, a sé de Pedro ficaria vacante. Para muitos, aquilo soou como fuga, covardia, capitulação diante das crises, como se ele tivesse abandonado o barco no meio da tempestade. Mas, se você olhar mais fundo, a lógica é outra. Aquele professor que nunca quis o cargo fez algo que nenhum papa em séculos teve coragem de fazer: admitir em público que não era suficiente, que o corpo não acompanhava mais a exigência do papel, que a instituição precisava de alguém com outra energia. Em vez de se agarrar ao trono até o último suspiro, ele transformou o papado em algo que o século XXI entende muito bem: uma função, não um destino biológico, uma missão que pode ser passada adiante quando você se torna maior que o cargo, ou menor que ele. Essa é a quarta quebra de expectativa. Em um mundo obcecado por poder, um dos homens mais poderosos da Terra decide voluntariamente abrir mão do próprio título e continuar vivo para ver o sucessor ocupar o lugar. Depois da renúncia, Bento se recolhe a um mosteiro dentro do Vaticano, sem multidões, sem janelas abertas na Praça São Pedro, sem holofotes. Volta, enfim, àquilo que sempre quis: livros, silêncio, oração. O ex-Panzer Cardinal termina a vida como começou: como professor, como teólogo, como homem de bastidores. No fim, a história de Bento XVI não é apenas sobre um papa conservador que renunciou. É sobre o conflito entre papel e identidade, entre o que o mundo espera que você seja e o que você sabe, lá no fundo, que consegue realmente entregar. Muita gente clicou neste vídeo esperando apenas a curiosidade da renúncia, o escândalo do primeiro papa que largou o cargo em séculos. Mas se você prestou atenção, recebeu algo mais pesado: o retrato de um homem que passou a vida inteira tentando ser fiel à verdade e que terminou admitindo publicamente a própria fraqueza. A pergunta que fica não é sobre ele, é sobre você. Quando o peso das expectativas externas esmagar a sua verdade interna, você vai se agarrar ao trono ou vai ter coragem de descer dele? Se isso fez sentido para você, guarde este vídeo. Um dia ele pode te lembrar que, às vezes, o ato mais poderoso não é conquistar o topo, é saber a hora de sair de cena.